Você já se perguntou por que é que um prego penetra em uma madeira? Pois bem, isso acontece por causa da pressão. A pressão que é exercida nesse prego que faz ele perfurar a madeira. Agora, o que é pressão? Bom, pressão para os termos matemáticos vai significar força sobre a área. Ou seja, é uma força que você exerce em cima de uma determinada área. Tá meio difícil de entender ainda? Então vamos ver uns exemplos aqui que a gente pode ter. Primeiro, vamos imaginar um arco e flecha. Um arco e flecha normal, como esse que a gente vê por aí. Esse arco e flecha, ele vai ser pressionado e vai ser lançado a uma determinada força. Essa força com a qual ele vai chegar na superfície, que vamos dizer que seja um alvo desse que a gente vê normalmente, vai fazer com que a flecha fique fincada ou que ela bata e caia. Então a gente vai ter o seguinte: uma mesma flecha dessas que tem uma pontinha normal, ela vai alcançar a mesma área. Então, ela só vai deixar de penetrar no alvo, de ficar fincada no alvo, se a força for pouca, ou seja, se for menos força. Agora vamos imaginar que a gente estivesse com uma máquina e a gente lançasse as flechas todas exatamente na mesma força. Essas flechas elas vão ser lançadas no alvo numa mesma força sempre. Contudo, você vai usar agora duas flechas diferentes. Primeiro, uma flecha normal. Segundo, uma flecha que tem uma ponta meio arredondada, como se fosse uma semisfera. Entende? Então, você lança a flecha que tem a ponta normal e ela fica fincada lá. Legal. Agora, com a mesma força, você vai lançar a outra flecha e ela vai bater e cair. Mas por que ela não ficou fincada lá também se está com a mesma força, rapaz? É simples. Ela não conseguiu penetrar o alvo porque a área em que ela atingiu é maior. Então, sendo assim, a gente consegue entender que a relação é que a pressão, dentro desse aspecto aqui, estava sendo medida pela capacidade da flecha perfurar o alvo. Essa capacidade depende, então, de quanto maior a força, maior é essa capacidade de perfurar o alvo, e quanto menor a área em que se atinge, também é maior a capacidade de perfurar esse alvo, ou de deixar a flecha fincada. Se nós lembrarmos que nós exercemos força também sobre o espaço em que estamos em pé, porque nós temos peso, e peso é uma força, né? Então, a gente vai se lembrar que estamos constantemente pressionando algo e que também coisas, né, matéria, etc., gera peso, então gera força. E aí a gente vai começar a entender conceitos como pressão atmosférica, sabe, como a formação de rochas sedimentares. Tudo isso está atrelado juntinho com o fato de que a massa das coisas, junto com a força da gravidade, acaba gerando o peso, que é uma outra força que vai, então, ser decisiva para vários processos da nossa vida. Fechado? Então, a gente já viu que a pressão está atrelada justamente à força e peso é uma das forças. Ok? Então, fiquem aí com a sua jornada e até uma próxima.